seja bem-vindo, querido aluno, ao nosso primeiro encontro do nosso curso Relacionamento Discipulador, nosso curso totalmente online, e já vamos iniciar com vocês, baseados no tema Jesus foi claro e específico. Esse é o assunto da nossa aula, porque é o título do capítulo 1 do livro que estamos usando como base para o nosso estudo, que é o livro Relacionamento Discipulador da Junta de Missões Nacionais, do autor pastor Diogo Carvalho. Nós vamos, antes de começar a aula, ler um texto que será o nosso texto base para o nosso período de estudos, de reflexão, para o nosso período de aprendizado. Esse texto encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Você conhece muito bem, né? Ele diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu acabei de ler a versão NVT, Nova Versão Transformadora, é a versão que nós vamos utilizar como base para os textos bíblicos que citaremos durante o curso. Nesse versículo que acabamos de ler, nós identificamos qual é o nosso chamado primordial. Nosso chamado primordial é fazer discípulos. Então, como membros de nossa igreja, nós precisamos produzir novos discípulos. Então, a agenda semanal da nossa igreja precisa de ações dedicadas a isso. E os líderes da nossa igreja precisam mostrar o discipulado acontecendo para que todos possam ter isso como uma referência. Eu queria que você entendesse que Jesus realizou muitas ações. Ele realizou milagres, ele multiplicou alimentos, ele teve tempo de ensinamentos públicos, são vários os sermões de Jesus, as suas parábolas e todos os ensinamentos que ele teve. Mas olha, pense comigo, todas essas ações deveriam confirmar que ele era o Filho de Deus, vindo ao mundo para redimir a humanidade. E também para confirmar que ele, além do Filho de Deus, era o Messias de Israel prometido e enviado por Deus. Então, o seu povo, os judeus, ali, eles precisavam perceber, eles precisavam dessa revelação através das curas, dos milagres, através do próprio ensinamento. Mas você há de concordar comigo que Jesus, ele não queria fama e popularidade. Ele não queria ficar rodeado de pessoas, ele não estava pensando em trono, autoridade política. Sabe o que Jesus queria, na verdade? Ele queria discípulos. Ele não desejava que as pessoas o admirassem pela sua inteligência, pelo seu poder. Nós até temos alguns livros, né, que são editados com títulos como Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o administrador impecável, Jesus, aquele, o maior disso, o maior aquilo. Na verdade, o que Jesus queria era proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus é um novo jeito de ser sociedade, de ser família, de ser pessoa. Tudo isso vivendo os princípios que Jesus ali estava representando. Enquanto ele esteve na terra, Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus humilhou-se, ele serviu, sabe para quê? Para que todos pudessem ver o seu exemplo como humanidade, como humano, e seguir o seu exemplo, entender que esse era o novo jeito de viver. Porque, na verdade, foi assim que Deus nos criou. Quando olhamos para Jesus, nós entendemos qual era o projeto inicial de Deus.
Mas no final de tudo, a mensagem de Jesus era: siga-me. Se eu pudesse expressar isso de forma mais clara, siga-me. Seria como se Jesus dissesse assim: gente, agora eu sou o modelo. Olhem para mim e façam como eu faço. E assim vocês viverão no padrão de Deus e não mais no padrão do mundo. Ou seja, sejam meus discípulos. Hoje, agora, você precisa entender esse chamado de Jesus para a sua vida. Ele não pode ser seu professor apenas. Ele não pode ser o seu escape para os problemas apenas. Ele não pode ser o seu realizador de milagres apenas. Claro que Jesus é todas essas imagens que acabei de falar, mas Jesus precisa ser o seu Senhor. E você precisa decidir obedecê-lo, segui-lo, enfim, tornar-se seu discípulo. Afinal, gente, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, ele é a videira verdadeira. Poderíamos ficar aqui dizendo tantas coisas sobre ele. Olha, depois que Jesus completou o que tinha que fazer aqui, depois que ele morreu e ele já estava pronto para subir de volta aos céus, ele deu uma ordem aos seus seguidores. Qual foi essa que nós lemos lá no início, no capítulo 28 de Mateus? Vão e façam discípulos. Ou seja, não quero de vocês, ou não quero que vocês esperem por fama, popularidade, poder, grandes feitos. Eu quero que ensinem as pessoas que elas precisam me seguir. Por isso que Jesus disse a Pedro: eu vos farei pescadores de homens. Olha, gente, chegou a nossa vez, hein? Durante o nosso curso, nós vamos nos esforçar para isso. Nós pretendemos, que responsabilidade, hein? Pretendemos demonstrar a vocês como é a vida de um discípulo de Jesus. Ai, que peso, agora eu senti. Eu vou olhar para você e vou ver o que é um discípulo de Jesus? Pode ter certeza que essa não é uma tarefa fácil, mas nós também não vamos nos esquivar dela. E eu quero te deixar bem tranquilo numa coisa, preste atenção. Essa posição que estamos assumindo como modelo de um discípulo não é para gerar em nós orgulho, senso de superioridade. Não. Não se preocupe com isso. Nós só queremos apenas comunicar a você que tudo que foi ensinado nesse curso será muito prático. Bom, assim como diz o autor do livro, para fazermos discípulos, precisamos primeiro ser discípulos. Uma outra coisa que nós também queremos que aconteça durante esse tempo de curso: nós pretendemos gerar em você a alegria de fazer outros discípulos. Para isso, durante um período do curso, digamos assim, a primeira metade do curso, nós vamos simular uma relação de discipulado. E assim, você receberá cuidados, atenção, tudo isso sabe para quê? Para você experimentar o que um discípulo recebe de seu discipulador. E vai ser muito bom, hein? Com isso, nós pretendemos ser claros e específicos, assim como Jesus foi claro e específico. Nós não queremos apenas ensinar, nós queremos praticar junto com você. E aí, você será acompanhado por um responsável discipulador. Vamos chamar isso de RD para ficar mais tranquilo, tá? E essa sigla vai pegar, RD. Essa pessoa, ela estabelecerá uma rotina discipular com você em cada dia da semana. Por isso, não estranhe se alguém entrar em contato com você a partir desse nosso encontro e começarmos então uma caminhada. No início, você precisará reconhecer as iniciativas de seu RD.
Mas depois, calma, depois nós vamos refletir juntos sobre cada uma dessas iniciativas e aí você vai ter a oportunidade de repetir o que eles fizeram com você e com as pessoas. Você vai poder repetir com as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Então vamos recapitular. Fase 1 do curso, você vai dizer assim: sou um discípulo. Oba, alguém está me discipulando. Fase 2, você vai dizer: agora eu serei um discipulador. Deixa eu lhe citar uma frase que nós também encontramos no livro, no capítulo 1. Ela é do Dawson Trotman. E ele diz assim: Jesus disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Não há nenhum homem que seguiu Jesus que não tenha se tornado um pescador de homens. Ele nunca falha em fazer o que promete. Se você não está pescando, você não está seguindo. Bom, se o Trotman falou isso, é porque ele deseja ver uma mudança em nossas vidas e Deus vai nos ajudar nisso. O autor do livro também tem uma frase bem interessante nesse capítulo 1 que ele diz assim: de acordo com Jesus, ninguém que tem uma vida cristã estéril, ou seja, que não produz frutos, ou seja, que vive para si mesmo e não influencia outras pessoas, tem o direito de se autoproclamar um discípulo dele. O verdadeiro discípulo produz muito fruto. E eu quero que você veja essas expressões como uma motivação para o seu período de curso, tá bom? Não fique triste. Lembre-se, nós vamos estabelecer um lema no nosso curso: é proibido desistir. Deixa eu finalizar dizendo para você que o objetivo do nosso curso online é definir, a partir do relacionamento discipulador modelado por Jesus, o que é e como funciona o discipulado em nossa realidade hoje, a fim de que possamos exemplificá-lo e reproduzi-lo em larga escala em nossas igrejas. Quando você tiver um encontro com seu RD, que vai acontecer essa semana, eu quero que vocês pensem juntos se a sua agenda semanal tem espaço para pessoas. Vamos dar uma olhada nas agendas e vamos ver o que acontece nelas. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o nosso primeiro encontro do nosso curso Aula 1, Jesus foi claro e específico, curso Relacionamento Discipulador Online.